E aí galera, aqui é o Maçã e eu acabei de terminar o Little Nightmares 3 e eu tenho muita coisa pra dizer. Assim, bora lá. Little Nightmare, primeiro, né? É aquele jogo muito emblemático, com uma plataforma mais cinematográfica, com uma pegada meio terror, né? E, cara, que encanta pelo level design, pelo clima, pela ambientação. É um jogo muito imersivo, com uma história misteriosa que, por mais que com o personagem você faz coisas muito simples, o level design coloca desafios, coloca elementos muito interessantes para você continuar, né? Os inimigos emblemáticos, cada um com habilidades diferentes, que vão te atrapalhar enquanto você tenta achar um caminho para seguir. É muito bom, é um jogo muito bom. E aí, né, o 2 conseguiu me impressionar ainda mais. Com um level design assim, pirado, com elementos pirados, com um terror ainda mais no ponto. Velho, eu me caguei na parte do hospital. A parte do hospital é muito tensa, eu não esperava algo tão tenso assim nesse jogo, velho. E eu senti tudo. Então, cara, foi uma experiência maravilhosa ali no Nightmare 2, muito boa mesmo. Então, assim, depois desses dois que criaram toda uma chuva de teorias, uma comunidade muito forte, a gente espera, né, muito da continuação desse universo que foi expandido por várias mídias. Infelizmente, a Tarsier não tem mais ligação com a Bandai, feliz ou infelizmente, sei lá. Então eles não têm mais a propriedade em Little Nightmares. Ou seja, outra empresa teve que pegar o Little Nightmare 3 para trabalhar. E qual foi a empresa? A Supermassive, responsável por aqueles jogos interativos cinematográficos, sabe? Que você faz várias escolhas, como Man of Medan, essas coisas assim. Until Dawn, acho que também é deles. Então, é eles que pegaram. Eu sei que os jogos deles são bem divisivos, tem fãs ferrenhos, tem gente que odeia, enfim, mas a gente fica curioso, né? Com o que eles vão fazer com um tipo de jogo tão diferente de todos que eles já fizeram. E cara, Little Nightmares 3 é surpreendente, cara. Surpreendente. Talvez não do jeito bom. Imagina, cara, você passou assim uma semana cozinhando coisas. Todo dia você cozinha algo melhor. Cozinhando, pô, pratos maravilhosos, que ali na hora foi maravilhoso de comer. Mas você sempre guarda os restos. Aí chega, né, um tal dia que você não tá mais com vontade de fazer. Pô, já fiz comida a semana toda. Então você vai pegar, abrir a sua geladeira e ver tudo ali que você já fez. Na verdade, para ser melhor, foi outra pessoa que fez para você. Então você vai pegar tudo aquilo ali, todas aquelas comidas, vai tacar numa panela, jogar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e vai comer. A comida não é ruim, mas não tá fresca e não tem graça. Porque já passou, já tá uma comida que passou o momento de você comer, de os sabores foram enfraquecidos e você só colocou um pouquinho mais de sal e de pimenta. Então é uma comida sem graça, uma comida que você já comeu a semana toda. E isso é ali no Nightmares 3. Na verdade, é até pior que isso, porque, olha, você não vai ter nada de novo aqui. Nada de novo, nada de interessante, né? A gente começa naquele deserto, que eu acho que é o cenário mais original do Little Nightmares 3. Que é um deserto bem maneiro e tudo mais. Mas já tem outro problema ali que se revela do Little Nightmares 3. O ritmo, cara. Um tem um começo bem curioso, que desperta a tua curiosidade de saber o que tá acontecendo ali, o que é aquilo. E um monte de bizarrice acontecendo. O 2 tem um começo super acelerado, super intenso. O começo do 2 é maravilhoso. Agora o 3, cara, sei lá. Não é um começo impactante, não é um começo que te alimenta a curiosidade, não é um começo que te deixa nervoso. É comecinho. Parece que a fase inicial não passa muita coisa. E vai continuando. Eu acho que você vai continuando pelas fases e as coisas não vão te cativando. Não tem nenhuma mecânica muito interessante que eles adicionam aqui. Você vê muita coisa que você já viu nos outros jogos. Os inimigos que foram super elogiados nos outros dois jogos são sem graça, tá ligado? E cara, é muita repetição de conceitos que a gente já viu antes. Não sei se é porque a Supermassive tem esse histórico de fazer jogos assim
mais de você andar e ficar interagindo, mas o jogo não tem muitas cenas de tensão, cara. Parece que é o Little Nightmares que você mais fica só andando, cara. E quando vem algum desafio, é um desafio que você já viu antes, é um desafio que não é interessante. E falando das localizações, né, eu falei que a primeira localização, que é aquele deserto, é o mais interessante pra mim, porque o resto parece repeteco de tudo que a gente já viu na franquia. O segundo mapa parecendo uma mistura da cidade com os barcos. E o terceiro, sei lá, já até esqueci como é que é o terceiro direito, que é um circo, cara. Pô, quando eu vi no trailer, eu achei, pô, um Little Nightmares que vai ter uma parte no circo, deve ser muito interessante, mas não, mano. Um circo não, um parque de diversões, né? Mas tem circo também. Mas, cara, não, eles não aproveitaram isso, não teve nada, é muito sem gracinha. E, cara, o último lugar, me lembra? O hospital, mas é onde começa a ficar mais interessante. Eles começam a colocar algumas coisas boas, mas é muito curta essa parte, cara. A parte final, o capítulo final é muito curto. Acaba parecendo que não acabou. Little Nightmares 3 é isso, né? Você vai jogar um jogo assim que parece um monte de mistura da semana passada. Não tem sabor gostoso, não tem emoção aqui, entende? As interações também dos personagens são muito fracas. Mesmo você vendo através da história que um personagem é muito importante pro outro. Não tem interação, não tem muita personalidade, né, desses personagens. E aquilo, cara, questão do preço, quase R$200 por 4, 5 horas de duração, mano. Esses jogos estão muito folgados, cara. Essas empresas estão muito folgadas. Como é que a Bandai mete essa, cara? Fala sério, mano. Tá de sacanagem. Pô, cara, que é isso? Tá me entendendo? E ainda mete DLCzinha, cara. Vocês vão ter que comprar uma DLCzinha pra ver mais da história, porque o final é meio... O que aconteceu aqui? Sei lá, mano. Sei lá. E é isso, cara. O jogo é isso. E tem muito mais daquilo que me irrita também em Little Nightmares, que tem... Uma coisa que me irrita em Little Nightmares é algumas partes que você tem que meio que morrer pra entender o que você tem que fazer. Isso eu não gosto e aqui tem demais. Eu acho que também falta um polimento. Tem gente que reclamou de bugs, o que não aconteceu comigo. Mas, pô, tem horas que eu tô correndo do cara e tem uma pedrinha assim me travando, né? Umas partes assim super esquisitas que às vezes a inteligência artificial do seu colega não ajuda. É um jogo também que tem como jogar co-op, mas só que só em tela separada, infelizmente. Mas é isso, cara, é essa experiência, eu não recomendo. Assim, talvez numa promoção de R$10, que provavelmente vai acontecer só daqui, sei lá, 10 anos. Não, né? Vai que o jogo flop extremamente, os caras pra vender abaixo o preço. Não sei, às vezes acontece, né? Mas é isso, cara. Acho que é um jogo que não entregou muito, nem pra lore, nem pra nada. É um jogo que começa e acaba e parece que não disse nada. É triste. Enfim, a gente vai ter que esperar o Reanimal, né, cara? Porque a demo já me pareceu super interessante. É os caras que criaram isso, mano. E Reanimal parece que vai ser o Little Nightmares 3 de verdade, né? Então, galera, eu vou ficar por aqui. Me desculpem se a qualidade sonora não estiver tão boa. Infelizmente, o meu microfone que eu usava ficou ruim. Então eu tive que usar outro. Então, muito obrigado por quem ficou até aqui. Deixem um like, se inscrevam e é isso. Valeu!